Primeiro que o presidente Lula foi um dos primeiros líderes, se não o de envergadura o primeiro, a dizer que se trata de genocídio, bem no começo. O Brasil também, quando começa esse extermínio, ou esta fase de extermínio, presidia o Conselho de Segurança da ONU na condição de um de seus integrantes rotativos, e naquele momento o Brasil apresentou várias tentativas, por meio de minutas, de arrancar do Conselho de Segurança cessar-fogo. Os Estados Unidos vetaram todos. O Brasil também fez algo muito importante, que talvez não seja de conhecimento público, porque os veículos de comunicação não dão a conhecer, mas o Brasil não ratificou os 3 acordos de cooperação com Israel, um deles no campo militar, o outro no campo da segurança e o outro no campo da tecnologia. 3 áreas implicadas diretamente na ocupação, no apartheid e no extermínio do povo palestino. Esses são acordos firmados no governo passado, aprovados em sua quase totalidade de tramitação nas comissões temáticas do Congresso Nacional, da Câmara, notadamente, da Câmara de Deputados. Depois, isso foi para plenário, em grande parte no plenário agora, recentemente. Entretanto, em um Congresso Nacional em que o campo extremista, o campo pró-genocídio, é muito poderoso e muito forte. Então, entretanto, aliás, para que isso vigore, é preciso haver ratificação presidencial, e o presidente Lula não ratificou, e não nos consta que ele ratificará. Ao contrário, ratificou outros acordos de cooperação com a Palestina que estavam paralisados há muitos anos, infelizmente, e foram ratificados agora. É preciso considerar também que o governo brasileiro apoiou a petição da África do Sul para apurar o crime de genocídio, e mais do que isso, o juiz brasileiro nesta corte votou, por recomendação, instrução do Itamaraty, votou em todas as medidas para apurar o genocídio, inclusive nas cautelares, dentre elas a mais importante, a cessação imediata dos atos de genocídio que não foram cessados até agora. Isso a 26 de janeiro do ano passado. O Brasil também fez uma coisa muito importante, que também está, na minha opinião, não muito bem informada. A licitação para a aquisição de obuseiros para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas Brasileiras, vencido numa licitação que nós achamos que merece até mesmo uma investigação, vencido pela Elbit System israelense, uma das empresas mais implicadas em toda a matança de palestinos, em todo o apartheid, foi suspensa no primeiro momento, e ao que nos consta, esta compra foi cancelada, e é a razão pela qual o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, está se debatendo para tentar fazer com que uma empresa subsidiária da Elbit, que fica no Rio Grande do Sul, a AEL, produza aqui no Brasil estes obuseiros, e nós estamos também nos opondo a isso. É preciso também considerar uma outra coisa que eu acredito seja muito importante. Cobrar do Brasil é mais do que justo, e nós estamos fazendo o nosso papel nesta cobrança, é claro. Entretanto, como nós podemos cobrar tanto do Brasil se a Turquia, por exemplo, mantém um comércio de 10 bilhões de dólares com Israel, com 6 a 7 bilhões de superávit, e fornecendo equipamento bélico para Israel, e não o contrário, inclusive em pleno genocídio? Qual é o papel, por exemplo, da Jordânia nisso? Qual é o papel, por exemplo, do Egito nisso? Qual é o papel dos Emirados Árabes nisso? Qual é o papel da Liga Árabe nisso, que afinal de contas está tíbia? Qual é o papel da Organização para a Cooperação Islâmica, que reúne 1 bilhão e 700 milhões de pessoas de fé muçulmana? Qual é o papel de países que se dizem civilizatórios da Europa? Qual é o papel da Argentina, administrado por esse pateta que administra o país a partir, provavelmente, de algum zoológico de Nova York? E finalizo com um argumento que eu considero que não é maldoso, mas nós precisamos ir na ferida. A maior parte da cooperação com Israel vem das universidades brasileiras, dos governos de Estado brasileiros. Mas vamos pegar as universidades como exemplo. As universidades são um campo, em tese, civilizatório. O que elas estão fazendo cooperando com o regime de apartheid? Estariam cooperando com o nazismo? Estariam cooperando com o apartheid da África do Sul, se ele estivesse em vigor? Por que cooperar, portanto, com a nova Alemanha nazista, que é Israel, municiada pelos Estados Unidos?
E vou dizer muito mais. Para que as universidades não tenham convênios e outros tipos de cooperação com Israel, elas não precisam que o Estado brasileiro rompa relações diplomáticas com Israel. Basta que elas rompam. Basta que elas, com a autonomia que têm, digam que, à luz das convenções para o genocídio, para o apartheid e para o colonialismo, das quais o Brasil é signatário e por decretos tornaram-se lei no Brasil, não podem mais seguir mantendo a cooperação com Israel. Entretanto, é a partir destas instituições que a cegueira e a mudez se realiza e os obuses são jogados contra o governo federal. Eu acho que o governo federal tem que fazer um pouquinho mais do que está fazendo.